Existe um caminho simples e prático para aqueles que desejam alcançar novos resultados e uma nova realidade. Esse caminho é o que transforma meninos em homens, pessoas que sofrem para venderem pessoas requisitadas pelos clientes. Por fim, é o que transforma um simples engenheiro em um engenheiro do futuro. Se você chegou até aqui, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Método do Futuro. De nada adianta saber o que fazer e como fazer e você não sabe oferecer e vender o seu serviço. Nessa aula você terá acesso aos pilares fundamentais para se posicionar como um engenheiro do futuro e ainda terá acesso ao próximo passo. Você entenderá como pode participar da maior formação de engenheiros do futuro que existe. Vamos lá? Uma coisa que você precisa entender é que se você não é especialista em fibra, você não se tornará um engenheiro do futuro. Por um simples motivo: dominar o material te dará autoridade para vender mais e te dará mais diferencial no mercado. Um exemplo muito claro e prático que eu tenho em minha mente é quando eu fui chamado por um cliente. O que na verdade aconteceu? Ele queria remover 6 pilares da casa. E isso somente aconteceu por conta da fibra de carbono. Exatamente. Imagine só uma sala com um vão de 12 metros e o desejo dele seria realmente remover esses pilares. Inclusive, no nosso treinamento tem um case específico só sobre esse caso que nós removemos esses 6 pilares de uma residência. Foi fantástico e realmente a fibra de carbono proporcionou muito isso. Se não fosse a fibra de carbono, não seria possível. E outro case, especificamente falando aí sobre ganhos financeiros da fibra de carbono, o que é importante você saber é que, claro, quando a gente tem algum projeto a ser seguido, deve-se adotar aí padrões, né, de mercado. Até porque cada empresa tem seu custo, tem a sua viabilidade. Mas quando você traz um valor para o cliente, é muito importante você dá essa solução. Então, para a solução, não tem preço. E é justamente isso que acontece. Então, em um reforço especificamente aí, você consegue trazer ganhos aí superiores aí, por exemplo, para remover um pilar, valores superiores a 40, 50 mil reais. Então, é muito importante você saber e conhecer esse material. Eu só consegui ter esses resultados que tive porque dominava a fibra de carbono. Só consegui os clientes que consegui porque dominava esse material. Mas o acesso ao conhecimento sempre foi escasso, principalmente aqui no Brasil. Sempre tive dificuldade em ter acesso a um conhecimento que me dissesse como usar, manusear e monetizar através do uso da fibra de carbono. Foi por esse motivo que criei a certificação em fibra de carbono, para te mostrar o passo a passo para você dominar esse material e se diferenciar no mercado. Eu vou comentar um pouquinho sobre a nossa certificação. Na realidade, esse treinamento nosso você vai aprender a projetar, fiscalizar e executar o material. Eu vou comentar cada módulo que você vai estar participando dele. O módulo 1 eu falo sobre a introdução do material, ou seja, você vai conhecer desde a concepção da fibra de carbono, como que ela é manipulada, como que ela é fabricada. O módulo 2 eu vou falar um pouquinho sobre a resistência do material, ou seja, qual é a capacidade máxima de resistência de fibra de carbono, quantas camadas eu posso estar utilizando em um reforço estrutural. Vou falar no módulo 3 as normas, ou seja, existe uma norma que fala sobre fibra de carbono, está lá e eu vou compartilhar com você. Módulo 4, em que tipo de estruturas se aplica a fibra de carbono? Posso aplicar numa alvenaria? Posso aplicar num metal? Posso aplicar na estrutura de concreto? Posso aplicar em madeira? Comento sobre cada um dessas situações aí. Sistemas de ancoragem. Como ancorar um reforço com fibra de carbono? Explicamos o passo a passo em vídeo para você, muito elucidativo. Módulo 6, eu vou te ensinar como executar um reforço de fibra de carbono, desde a preparação do substrato até o final da execução e como também está executando aí uma proteção de superfície. Módulo 7, 12 dicas importantes que eu vou estar te fornecendo, ou seja, os erros que já aconteceram comigo, eu vou estar
mostrando para você. Módulo 8, manifestações patológicas no reforço. Exatamente, existem manifestações patológicas em reforço de fibra de carbono. O que pode acontecer, o que não pode, o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Erros e soluções é um outro módulo, ou seja, os principais erros que eu cometi e as soluções aplicadas a esses erros. Atestando o material, um outro módulo, ou seja, eu vou atestar o material comprovando que realmente é um material de qualidade. Módulo 11, estrutura sujeita a incêndio, ou seja, que sofreram um sinistro de incêndio. Eu vou estar compartilhando com vocês aí quais as melhores soluções adotadas para situações como essa. O módulo 12, custo-benefício, importantíssimo. Que vale a pena reforçar com fibra de carbono, reforçar com estruturas de concreto no modo usual. Eu vou estar mostrando o custo passo a passo para você, inclusive até de um material fantástico aí de um pessoal aí do Rio de Janeiro que fez até uma tese aí, né, de doutorado, salvo engano, mostrando que a fibra de carbono vale muito mais a pena você estar aplicando em determinadas situações do que o próprio sistema usual de aumento de seção de um elemento estrutural. O módulo 13, eu vou dar todas as dicas dos melhores fornecedores para você estar comprando o material. Ou seja, eu garimpei tudo isso aí e vou entregar de mão beijada toda a nossa experiência, quais os melhores materiais de estar utilizando a fibra de carbono. E o módulo bônus? O módulo bônus eu vou estar compartilhando com vocês, dimensionando um reforço com fibra de carbono, de uma aula específica, pouco mais de 1 hora de aula aí só com o professor Fábio, né? Professor Fábio, para quem não conhece, ele que desenvolveu o software Pref para especificamente fibra de carbono. Mais de 20 cases de sucesso que nós enfrentamos aí durante a nossa jornada, que você pode estar até aí colocando em prática em determinadas situações, lembrar que realmente, poxa vida, olha só, eu executei um trabalho de reforço estrutural numa situação X, Y, Z e posso colocar na minha situação hoje que eu estou vivenciando. Então, vou estar compartilhando com você mais de 20 cases de sucesso da nossa jornada para que você realmente veja que o material funciona e muito bem. Visitando uma fábrica aí de fibra de carbono, também é um módulo específico, nós somos até uma fábrica aqui no estado de São Paulo, que produz a fibra de carbono, não só a lâmina, como também o tecido. Então, vou mostrar para você o passo a passo, uma entrevista com o CEO dessa empresa, que durou pouco mais aí de 40 minutos, ele falando sobre as dificuldades, quando que ele iniciou no mercado de fibra de carbono e até hoje, como está o material e também como é toda essa infraestrutura para que você realmente tenha uma visão holística do material. Outro bônus que nós fizemos foi um acompanhamento de alunos da universidade aqui da minha cidade. Eles me procuraram para orientar eles no TCC. Esse TCC, nós sugerimos para ele qual seria, né, o impacto do reforço em fibra de carbono num substrato lixado e num substrato que não foi lixado. Qual seria a aderência disso? Te espero lá para que você veja como foi esse TCC. Então, se você deseja se tornar um engenheiro do futuro e se deseja diferenciar no mercado ainda esse ano, você precisa entrar na certificação. Na próxima aula, vou abrir as vagas para entrar nessa certificação. Vou responder as suas maiores dúvidas e ainda vou liberar um presente que nunca fiz antes para você entrar na formação. Até a próxima aula!